Boa noite, quintosanos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem de saúde, suas famílias também, todo mundo esteja aí atravessando esse período da melhor forma possível. Eu vou começar a tratar com vocês das unidades do processo penal, unidades essas que têm previsão no CPP a partir do artigo 563, tá? Tá o capítulo das unidades, e que tem uma diferença bem importante com relação ao sistema de unidades do processo civil. No processo civil, como vocês sabem, vigoram princípios como instrumentalidade das formas, ou seja, fiz errado, deu certo, beleza, né? Vigora também de uma forma muito grande o princípio de que não há nulidade sem prejuízo, né? A expressão em francês paralelité sans grief, não sei se é assim que se pronuncia direito, mas enfim, né? E aí essas ideias do CPC e principalmente de que lá a imensa maioria das situações são de nulidades relativas, né, não se aplicam no processo penal. Tá? No processo penal, há, e vocês conseguem ver até no artigo 563, a ideia de que não existe nulidade sem prejuízo. O problema é que, como vocês sabem, nas situações em que a lei estabelece que existe uma nulidade absoluta, o prejuízo já é presumido. Né? Presumido de forma absoluta. Ou seja, a parte não tem como provar que, né, ou enfim, o juiz não tem como deixar de reconhecer a nulidade, porque aquele ato na prática não trouxe nenhum prejuízo para o réu, tá? Porque nessas situações, na imensa maioria das situações no CPP, as situações são de unidade absoluta e, portanto, presunção iuria de iure, né? Sem admitir prova em contrário, de que houve um prejuízo. Então, a ideia do artigo 563, segundo a qual não há nulidade sem prejuízo, ou nenhum ato será declarado nulo sem que dele se demonstre o prejuízo que ocorreu, é uma ideia um tanto quanto falsa, tá? Porque vocês vão ver dentro do sistema das teses do 564, que é o artigo que prevê a ideia das unidades, que existem 4 casos só de unidade relativa. Todos os outros são de nulidade absoluta. Sim, há N teses do STJ a respeito disso aqui é nulidade absoluta, isso aqui é nulidade relativa, e eu vou expor isso aqui para vocês nas próximas semanas, mas a grande maioria, como eu repeti, né, são de nulidades absolutas. E aí, então, portanto, o artigo 564 diz assim: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Então, o inciso primeiro menciona incompetência, suspeição ou suborno no juiz. Tá? Então, há 3 hipóteses no inciso primeiro: incompetência, suspeição ou suborno. Beleza. De que incompetência estamos tratando para que haja nulidade? Claro, da incompetência absoluta. Por quê? Porque o sistema de incompetência relativa é o mesmo, certo? Se não for alegada a questão da incompetência relativa, o juiz que era incompetente passa a ser competente. Tá? E, portanto, né, quando existe uma prorrogação da competência prevista no próprio sistema, obviamente não é possível se falar em ato nulo. Tá? Então, a nulidade a que se refere ao inciso primeiro, relativa à incompetência, é sobre a incompetência absoluta. Depois o código fala impedimento ou suborno. Suborno é uma palavra meio, né, vamos dizer, não exata para uma situação de corrupção ou de, enfim, né, até mesmo uma concussão, aí, a concussão é a extorsão feita pelo funcionário público, né, em tese praticada pelo magistrado. Mas o que me interessa mais é a palavra impedimento. Por quê? Porque e principalmente vocês aqui que não são da ênfase do penal, né? Vocês que são do privado do público, têm conhecimento que o Código de Processo Civil tem uma diferença entre impedimentos e suspeições, certo? E vocês sabem também que nos termos do que sustenta o Código de Processo Civil, a ação rescisória somente se admite na ideia quando o juiz está impedido e não suspeito. Fato é que, pessoal, para o processo penal e para as ações em si, né, não há diferença se o juiz é impedido ou suspeito. O que fatalmente ocorre é que a gente não pode atuar no processo em que somos, né, em que estamos dentro das causas de impedimento ou de suspeição. Por que o Código de Processo Penal fala em impedimento? Porque ele não fala, né, em suspeição, tá? Só traria os casos de impedimento. Mas a gente usa o Código de Processo Civil por analogia aqui, não só porque é a norma mais nova, como também porque é uma norma que
vamos dizer, toca além da própria ideia do juiz civil, certo? Não se aplica apenas para os participantes dos autos civis, juiz, promotor, enfim, funcionário, etc. Então, embora o Código de Processo Penal diz que haja nulidade nos casos de impedimento, a gente tem que admitir, tá, que existe nulidade também quando o juiz é suspeito, certo? Que é diferente, se vocês pararem para lembrar os casos de impedimento e os casos de suspeição, os casos de impedimento são claros, são objetivos, tipo o juiz é parente até terceiro grau, etc, né, autor, é réu, blá blá. Tá? Enquanto os casos de suspeição são casos mais difíceis de serem caracterizados, porque precisam de prova, a ideia da amizade íntima, ou da inimizade, do interesse no processo, e outras situações previstas no CPC. De qualquer forma, tá? Penso eu que, né, há nulidade tanto na decisão do juiz impedido quanto do juiz que é suspeito, beleza? Depois, o código passa a tratar no 564, tá? O inciso segundo fala assim, por elegitimidade de parte, certo? Muito bem. Vocês estudaram, todo mundo estudou no quarto ano processo penal, certamente ouviram falar que a gente também tem condições de ação e tal, e sabem que, né, enfim, quem pode ser autor, quem pode ser réu, quais são os tipos de ação penal, etc. E tal. O que eu acho interessante comentar com vocês, principalmente agora no quinto ano, pessoal, é uma questão um pouquinho mais técnica, que é o seguinte. Vamos pensar, né, numa situação de alguém que é adolescente, mas está sendo processado na vara criminal normal. Por quê que está sendo processado na vara criminal normal? Porque ele não tem documentos, por exemplo, tá? Então, eu sei, eu vou usar um termo mais prático para não ficar usando termos muito técnicos, tá? Então, o adolescente foi preso sem documento, é um adolescente de 2,20 de altura, olha para ele e fala, eu tenho 17 anos, tenho caramba, né? Você é maior de idade e tal. E aí, até que chegue do estado onde ele nasceu, onde está registrado o nascimento dele, a cópia da certidão de nascimento, ele começa a ser processado como se fosse maior de idade. Beleza? Aí um dia, isso já aconteceu no processo meu, tá? Aí um dia aparece uma certidão de nascimento que prova que aquele réu é em verdade um adolescente e que, portanto, não poderia estar sendo processado na vara criminal, mas sim na vara da infância e da juventude. Certo? Muito bem, o que acontece com o processo? O adolescente não pode ser absolvido, não pode haver julgamento do mérito. O que vai acontecer é que, porque ele é parte ilegítima para responder à ação penal, ele ilegítima uma vez que condição aqui para que alguém seja réu de uma ação penal normal é ser maior de idade, claro. Beleza? Então, a gente vai anular o processo, tá? Se ele for o único réu, haverá extinção sem julgamento do mérito em razão de carência, certo? Tá? Então, resolução sem julgamento do mérito usando o CPC de novo para analogia, né, em razão de carência, e aí, né, o Ministério Público poderá extrair cópias para, se quiser, certo, processar o adolescente na vara em defesa da juventude. Ok? Tá? Então, é esta situação que ocorre quando há uma situação, uma ocorrência dessas, tá? De alguém que é adolescente respondendo uma ação penal com um maior. A mesma coisa acontece no contrário, se o maior for preso e informar que é adolescente, sim. Tá? Por quê? Porque o juiz da infância também não pode julgar pessoas que são maiores de idade. Certo? Então, na mesma hipótese. É importante mencionar para vocês também que na questão da legitimidade há uma situação específica de queixa se empresas são legitimadas ativas para serem autoras de ação penal por difamação ou por injúria. Em outras palavras, né, se uma empresa pode ser ofendida na sua honra objetiva ou subjetiva. Eu não vou entrar muito no mérito disto, tá? Porque aí é uma situação que nem a doutrina nem a jurisprudência são unânimes, vamos dizer assim. O próprio STJ tem posições que são divergentes a respeito desta possibilidade
da empresa ter ou não ter um objetivo subjetivo. De qualquer forma, se a gente imaginar que, né, um juiz recebe uma inicial de uma queixa, entendendo que a empresa pode ser vítima de difamação, e depois aquele que vai sentenciar entende que a empresa não poderia estar no polo ativo, portanto é parte legítima para ser titular da ação penal ali, a hipótese seria de nulidade e não de absolvição do réu. Tá? Nulidade e posterior, portanto, extinção do processo sem julgamento do mérito, da mesma forma que eu falei aqui anteriormente com relação ao adolescente. Bom, o inciso terceiro, por sua vez, ele diz assim, né? Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Daí, existem diversos incisos, tá? Diversas alíneas, perdão, né? Vai da linha A à linha P. E eu vou comentar cada uma delas com vocês, certo? Algumas hoje, algumas na aula da semana que vem. Então, inciso terceiro diz assim, tá? Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha A da denúncia ou da queixa é a representação óbvia nos crimes de ação penal pública condicionada, tá? E nos processos de contravenções a portaria ou auto de prisão em flagrante. Então, vamos lá, quinto ano. Óbvio que a gente não pode ter um processo sem petição inicial, né? Então, eu dizer que tem o legislador dizer que tem nulidade por falta de denúncia ou de queixa é uma coisa que é, né? Agora, não sei se vocês se lembram que no ano passado, lá no quarto ano, vocês ouviram falar no artigo 41 do Código de Processo Penal, que disciplina que a denúncia ou a queixa tem que ser exaustivas, certo? Tá? Como assim exaustivas? Elas têm que descrever o fato de forma pormenorizada, certo? É o único direito, é o principal direito que um réu tem numa ação penal, é saber exatamente qual é a extensão da acusação, porque isso eu já falei na classe de vocês, né? No processo penal os réus se defendem dos fatos, ou seja, da causa de pedido e não do pedido. Bom, nessa linha de raciocínio, pessoal, quando a denúncia ou a queixa não descrevem corretamente o processo, elas são ineptas. A inépcia provoca nulidade caso o juiz não tenha verificado esta inépcia num primeiro momento, tá? E aí, portanto, essa nulidade entra na ideia aqui da linha A, falta de denúncia ou de queixa. Não é que a ausência da peça, tá? É que aquela peça não pode ser recebida como estando formalmente correta na situação em que ela foi colocada naquele processo, naqueles autos. Beleza? Depois, quando se fala na falta de representação nas situações de ação penal pública condicionada, a representação é um pressuposto processual de validade da denúncia nos crimes de ação penal pública condicionada. E a principal novidade que a gente tem, né, neste ano, em razão do pacote anticrime, foi o delito de estelionato ter virado um crime de ação penal pública condicionada. Muito bem. Duas interpretações a esse respeito, tá? Uma seguindo a lei, e que eu desde logo acho, né, a única, com todo respeito às posições contrárias, né, mas a única que é razoavelmente possível, certo? E uma outra que é a segunda. Qual é a primeira posição? A questão de lei no tempo, no sistema do processo penal, é muito clara, é o artigo 2º do CPP. Que diz assim, né, a lei processual, enfim, incide nos processos no momento em que ela for alterada, não prejudicando atos que aconteceram sem, enfim, né, não prejudicando os atos anteriores à sua entrada em vigor. Beleza, então assim, se a gente tem um processo por estelionato, sem a representação da vítima, porque essa representação não era exigível antes, e se eu estou falando em processo, porque a denúncia já foi recebida, tá? Não pode a lei retroagir e passar a exigir uma representação que não era exigida antes. É só aplicar o artigo 2º do CPP. Beleza? Então não é possível que se exija algo que não era exigido antes, quando já passou o momento de exigir isso, tá? De novo, representação é uma condição para a denúncia. Se a denúncia já foi oferecida, não tem como, né, retroagir. A despeito desta posição, que me parece extremamente lógica, clara, legal, etc., né, pipocam aí, enfim, entendimentos, e mesmo aqui no Fórum de Campinas há juízes que
vem aplicando esta ideia de mandar intimar a vítima, tá? Para que ela represente no curso da ação penal já, certo? Enfim, tá? Eu falei a minha posição aí para vocês, falei a outra, entendam da forma que vocês acharem melhor, evidentemente, tá? Mas são essas duas que vêm ainda aparecendo aqui. Houve já uma decisão do STJ que, graças a Deus, né, enfim, manteve aí a ideia, né, das normas de introdução ao direito brasileiro, certo? E aplicou o artigo 2º do CPP, dizendo não. Tá? Se a denúncia já foi oferecida, não. Mas é uma decisão que foi tomada num habeas corpus para não, adivinha, para não anular uma ação por estelionato onde a vítima não tinha representado e não era mais encontrada para poder representar no curso da ação penal que já havia se iniciado. Tá? Quanto à questão do auto de prisão em flagrante ou da portaria nas contravenções. Até a entrada em vigor da Constituição, os processos por contravenção penal começavam, sim, por auto de prisão em flagrante ou por portaria. Beleza? Não é mais assim, certo? Então esqueçam aí a segunda parte da linha A, ela está revogada já há uma cara, né? Enfim, desde 1988, beleza? Bom, a linha B menciona que existe nulidade também, tá? Por falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. Vocês sabem que o exame de corpo de delito, vocês devem ter estudado prova lá no passado, o exame de corpo de delito é uma prova que é considerada pelo Código Processual imprescindível a fim de comprovar a materialidade de um fato, né? Em termos leigos, certo? Como é que eu provo que a janela foi arrombada fazendo uma perícia na janela? Como é que eu provo que, né, houve que aquela droga é droga fazendo uma perícia? Como é que eu provo que a vítima sofreu lesão corporal dolosa, né? Porque a lesão é constatável via exame pericial também. Muito bem, tá? Então, o exame de corpo de delito é, como regra, imprescindível. Acontece que esse artigo 167, citado aqui na linha B, diz assim: quando for impossível fazer o exame de corpo de delito por terem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta. Tá? O que é a ideia disso? Não é mais possível fazer o criminológico. O exame de corpo de delito, tá? Eu falei o IC. Então não é mais possível levar a vítima para o ML, por exemplo, porque ela foi na delegacia muito tempo depois que ela tinha sofrido o dano e aí esse dano desapareceu. E só que existem testemunhas, tá, que comprovam que houve agressão, que aconteceu, etc e tal, e que conseguem contar que a vítima só não foi na delegacia antes para ela se sentir humilhada, e que só depois de alguns meses ela tomou coragem e tal, mas agora que ela tomou coragem, ela já não estava mais com as marcas da agressão, entendeu? Então aí, nesta hipótese específica, né, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito, tá? Só que prova testemunhal, não é a palavra da vítima, certo? A palavra da vítima por si só dizendo eu fui agredido, eu fui isso, eu fui aquilo, ou, né, tinha arrombado a porta do meu carro para fazer isso, enfim, ela não serve, tá? Porque o próprio artigo 67 se refere à questão da prova testemunhal. Beleza? Na linha C, pessoal, a gente tem a nomeação de defensor ao réu, enfim, existe nulidade por falta de nomeação de defensor ao réu presente, que não tiver, ou ausente de curador ao réu menor de 21 anos. Beleza. Vamos lá. Duas coisas diferentes. Primeiro, no processo penal, defesa não é um direito. Defesa é uma obrigação. Tá? Não querendo fazer um comparativo muito, mas só colocando uma coisa que é lógica para vocês, né? No processo civil, a defesa é um direito. Ah, eu sei que chama outros, tá, bom. Enfim, é um direito por quê? Porque se o réu não quisesse defender, azar dele, ele que arca as consequências da não defesa. No processo penal, entretanto, tá, não existe o não vou me defender. Quer o réu queira, quer não, quer ele compareça nas audiências, quer não, ele estará sendo defendido.
certo? Então é óbvio que existe nulidade pela falta de nomeação de um defensor para um réu. E mais, né, não se faz, não se pratica nenhum ato processual, nem audiência de transação penal, nem acordo de não persecução penal, nem esses atos que são pré-processo, efetivamente falando, tá? Custódia, etc. Não se faz nenhum ato dentro do sistema judicial penal brasileiro sem a presença de um advogado, certo? Não pode acontecer. Então, assim, né, a falta de nomeação de defensor para o réu presente, ausente, etc., provoca sim nulidade, tá? Sem esquecer da questão da nulidade que se chama de colidência de defesa, que eu já menciono. Só falar na segunda parte, já volta da colidência de defesa. A segunda parte diz assim: falta de nomeação de curador para o réu menor de 21 anos. Isto caiu pelo Código Civil de 2003, tá? Lembrem-se que até 2003 as pessoas, né, só atingimos a maioridade civil quando fazíamos 21 anos, não com 18, que nem a imensa maioria de vocês. Beleza? Então, quando o Código Civil trouxe a maioridade dos 21 para os 18, não havia mais e não há mais sentido em falar em nomeação de curador para relativamente incapazes, que eram os réus que tinham entre 18 e 21 anos. Beleza? Então, portanto, essa nulidade não existe mais. Tá? Eu preciso dizer para vocês que as normas penais relativas aos menores de 21 anos, como redução da prescrição pela metade e atenuante genérica pela minoridade, continuam valendo. As que caíram foram as normas processuais penais, tá? Relativas a essas nomeações de curador para esses tipos de réus. Bom, eu falei um pouco antes da colidência de defesa, né? Vamos imaginar que dois réus têm o mesmo advogado, certo? Ou o mesmo defensor público. E que havia sido combinado que a versão do A não ia ser contraditória com a versão do B, beleza? Só que chega na hora da audiência, então, caso, enfim, né? Duas pessoas estão num carro, um caso que eu tive audiência semana passada. Duas pessoas estão num carro, aí a polícia começa a acompanhar o carro e de repente voa a droga do carro, tá? De quem que é a droga? Aí, né, chega na hora da audiência, na hora do vamos ver, o motorista fala que a droga é do condutor, beleza? E o condutor ataca e diz que a droga era do motorista. Sempre lembrando que os interrogatórios são feitos de forma separada, tá? Muito bem. O que aconteceu nesta situação? Aconteceu que a gente tem dois réus alegando teses antagônicas, representados pelo mesmo defensor, que não pode, até se isso for doloso é até crime, tá? Mas é difícil que isso aconteça, né? Que não pode, obviamente, representar teses que sejam uma contra a outra. Então, né, a colidência de defesa ocorre na hora que o segundo réu, neste mesmo exemplo, na hora que o segundo réu vem e, ao invés dele confessar, não, realmente a droga era minha, tal, ele pega e ataca o motorista que já havia dito que a droga era dele. Então, o que a gente faz neste momento? Tá? A gente destitui o advogado com relação à defesa do segundo réu, nomeia um outro defensor, seja na hora, seja defensor público para o segundo réu, e depois continua a audiência. Certo? O do primeiro valeu, normal. Na hora que o motorista falou que a droga é do condutor, não havia colidência, porque a colidência ocorreu na hora que o condutor deu a versão antagônica. Tá? Mas, enfim, identificada a colidência, o advogado fica com o primeiro cliente, tá? Com o primeiro réu, e com relação ao segundo, outro profissional vai ter que representar. Beleza? Então, isso também significa falta de defesa aí dentro da representação, da extensão mencionada na linha C. Tá? A linha D trata da falta de intervenção do Ministério Público. Não preciso mencionar, né? Que a falta de intervenção do Ministério Público, seja nas ações em que for autor, seja na ação que intervém como fiscal da lei, que são sanções penais privadas, provoca nulidade. A linha E trata de citação e interrogatório. E a última coisa que eu vou falar hoje. Pode existir no processo penal comparecimento espontâneo? Comparecimento espontâneo é conhecido de todos vocês, né?
réu que não foi citado errado, vem junto à procuração e fala oi no processo, né? Porque juntou procuração. Claro, sim, tá? Comparecimento espontâneo pode sim acontecer numa ação penal. Então, a falta de citação, claro que vai provocar nulidade. Atenção, pessoal, para os processos de tráfico, tá? Nas ações penais derivadas de tráfico de drogas, vigora um procedimento específico previsto na lei de drogas, que é a lei 11.343/06, né? Lá, o réu primeiro é notificado, então a denúncia é oferecida, o juiz manda notificar o réu. Quando o réu é notificado, ele já recebe, obviamente, uma cópia da denúncia. Aí ele apresenta uma espécie de defesa prévia lá. Daí a gente recebe a denúncia e depois tem que mandar citar. Tá? Esse é o procedimento, enfim, maluco aí da lei de drogas. Então o réu é tipo 2 vezes notificado, enfim, informado do teor da denúncia. Tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? A notificação não é citação. Não faz às vezes citação e não pode ser tomada como citação. Então, se o réu foi notificado, mas depois não foi encontrado para ser citado, a gente não pode considerar que aquela notificação tenha tido efeito de citação. Se por acaso for considerado, haverá nulidade por falta de citação. Na questão da falta de interrogatório, vai contar um caso prático para que vocês entendam aí a importância desta hipótese. Antes disso, né? Evidentemente que o interrogatório é o momento mais importante que o acusado tem num processo penal. Por quê? Porque primeiro que ele vai ficar frente a frente, né? Ainda aqui por vídeo, né? Vídeo a vídeo, né? Com uma pessoa que vai julgar, tá? Então ele vai poder expor todas as razões pelas quais ele acha que é inocente, ou por todas as razões pelas quais ele quer justificar aquilo que em tese ele praticou. Enfim, né, é o momento da autodefesa. É a maior representação de ampla defesa que a gente tem num processo penal. Isso não existe no processo civil, né? Vocês sabem que eu, advogado autor, não posso pedir para que ele deponha, certo? Eu não posso pedir depoimento pessoal do meu cliente. No processo penal, não, né? No processo penal, o réu vai falar. Só não vai falar se ele não quiser, certo? Beleza. Então, assim, o interrogatório não é um ato obrigatório. É obrigatório dar a oportunidade para que o réu seja interrogado. Joia? Beleza. Aí, o caso prático que eu queria contar para vocês e que construiu na minha cabeça uma posição que eu tinha dúvida sobre isso há alguns anos e depois isso acabou, enfim, amadurecendo aqui, para mim mesmo nas decisões que vieram posteriormente a isso. Houve um caso aqui em Campinas uma vez, uma vez, né? Uma vez é modo de dizer, mas há alguns anos, uma loja de carros bem conhecida aqui na cidade, ela quebrou, tá? Quebrou, putz. E da quebra desta empresa, foram gerados cerca de, e eu não estou brincando, o número é mais ou menos isso mesmo, tá? 2.000 mais ou menos inquéritos por estelionato, tá? Muito bem. 2.000 inquéritos policiais por estelionato que visavam apurar se quando esta quebra aconteceu, né, óbvio, nos negócios feitos antes da quebra acontecer, os sócios já tinham ciência de que aqueles negócios não iam ser honrados, portanto havia dolo pré-existente, eu sei que eu não vou cumprir aquilo que eu estou combinando com você, e quando isso envolve questão patrimonial, aparece aí o crime de estelionato. Muito bem. Desses 2.000 inquéritos, né, desses 2.000 inquéritos, cerca de 900 viraram ações penais. Que por questões de suspeições, né, acabaram caindo só nas varas pares, segunda, quarta e na minha, sexta vara criminal. Muito bem, então eu julguei cerca aí de 300 casos relativos a esses mesmos 3 réus sobre a mesma situação, que é o fechamento, que foi, né, o fechamento, vamos dizer, repentino das várias lojas que eles tinham, de carros que eles tinham na cidade. Bom, o que houve para eu chegar na questão interrogatória?
A vara onde houve o primeiro interrogatório foi a quarta vara criminal. E os réus prestaram um interrogatório extremamente longo lá, extremamente longo, sustentando basicamente que não havia dolo preexistente. O que aconteceu foi um inadimplemento contratual inesperado, portanto sem dolo, tá? Decorrente de dificuldades do mercado, em que eles não sabiam, que eles não, enfim, tinham ideia de que eles iam quebrar no momento que eles estavam fazendo aqueles negócios jurídicos, e que, portanto, né, no entender deles não havia estelionato nenhum, porque simplesmente aconteceu. A quebra, infelizmente, aconteceu. Bom, aí, como esta ideia era basicamente a mesma para todos os processos, eles peticionaram, eles réus, peticionaram dizendo assim: a gente não quer, não deseja comparecer para ser interrogado nos 1.200 processos. Então o que a gente quer? A gente quer pegar este interrogatório da quarta vara criminal e juntar em cada um dos processos que a gente responde. E a gente quer que aquele interrogatório sirva como nosso interrogatório naquele processo. Quando esse pedido veio, nós, 3 juízes dessas 3 varas, a gente sentou e falou: putz, né, a gente vai aceitar, não vai? Será que o STJ depois vai reconhecer nulidade ou não? O que vai acontecer? Não sei o que, isso é possível, é legal, não é? Enfim, né, fato é que a gente acabou concordando, tá? Nós definimos o pedido de juntada dos interrogatórios ali, fundado na ideia de que vocês não quisessem, efetivamente, vocês não são obrigados aí a serem interrogados, né? E, e aí, beleza, passou, tá? Então, depois até ali no acórdão, no recurso especial que eles interpuseram, o STJ dizendo não é matéria do recurso, mas só para dizer que não se verifica a nulidade por causa do interrogatório, blá, blá, blá. Enfim, ok, tá? Então essa é a questão relativa ao interrogatório, beleza? Então é hoje isso, certo? Nulidade é uma coisa que é relativamente complicada, tá? E por isso que eu vou levando aí um pouquinho mais devagar, ok? Obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem.